Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos trocar aquela ideia sobre as melhores operações de hoje. Vamos fazer um resumão aí para vocês do que de bom aconteceu no mercado, beleza? Estamos falando aí do dia 5 de novembro, né? Agora basicamente 12h30. E hoje surgiram boas oportunidades, se vocês, né, se acompanharam, né, sabem que o mercado deu uma alta muito bacana. Então hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do que foi lido, das probabilidades e também das melhores oportunidades operadas no dia. Beleza? Então já vai deixando o seu like, também se inscrevendo no canal, porque hoje a gente tem muito conteúdo aí para falar, beleza? E se você por acaso tem ainda interesse de participar da turma de mentoria, né, que se iniciou nessa semana, entre em contato comigo, tá bom, pessoal? Para que eu possa ver se vai dar para você fazer a sua entrada, tá bom? Então, interessados em participar da mentoria, entre em contato comigo e a gente conversa, tá bom? E é isso, pessoal. Então vamos lá, vamos fazer a análise do dia de hoje, igual eu falei com vocês. Hoje foi um dia extremamente comprador, né? A gente ainda não está fazendo acompanhamento sala ao vivo com a mentoria, mas a gente vai começar semana que vem. Essa primeira semana é uma semana mais introdutória para os alunos da mentoria, né? Por isso que eu ainda estou abrindo algumas exceções para que os alunos possam estar entrando, né? Mas antes tem que entrar em contato comigo. Mas enfim, hoje foi um dia extremamente comprador, um dia muito bom, um dia legal para a gente trabalhar as oportunidades aí. E também, além disso, foi um dia que a previsão em si também funcionou muito bem, tá? Primeiramente, antes da gente começar a análise, eu gostaria de passar aqui uma revisão geral, né, do movimento para que vocês entendam o porquê desse movimento ser comprador. Nós estamos, né, no âmbito geral, né, do negócio, nós estamos realmente trabalhando em máximas históricas, né? Nós estamos subindo e subindo bem, né? A gente conseguiu aí pela primeira vez passar dos 150 mil pontos. Isso é uma marca muito histórica, né, para nossa bolsa, para o nosso mercado. E não para por aí, né? O mercado está explodindo ainda mais. E aí, o que acontece? Através do gráfico do diário, olha só para vocês verem como foi o fechamento do 213. Tá vendo que ele fechou desse jeito? Ele fechou um candlezinho positivo, então só analisando esse candle e jogando ali a probabilidade para 214, pessoal, a gente já poderia ter um contexto comprador muito bacana. Beleza? Então, a partir dali, eu já entendia, né, que pelo menos, tá? Principalmente levando em consideração a abertura dele, né, que foi aqui, pelo menos até a máxima ele iria pagar, tá? Pelo menos até a máxima. Então, aqui você já poderia, né, de cara colocar uma FIBO. Coloca uma FIBO aqui para mim, ó. Máxima mínima 50%, porque aqui não vai ter erro, né? Aí já matamos a questão da probabilidade ali muito rápido para que aí o mercado pudesse subir. Então, contexto comprador, desde a previsão do gráfico do diário. E aí, logicamente, a gente precisa dos gráficos menores para reduzir o gráfico e ir encontrando as possíveis oportunidades. Olha aqui. O que aconteceu? Olha que interessante. Olha onde que ele abriu. Ele testou, tá vendo as regiões de fundo e 50% macro? Então aqui ele testou exatamente o ponto que a gente precisava para comprar, ó. Ó, ele veio, fez um pullback, aí depois veio para cá, ó, testou o melhor ponto. Então aqui não teve dúvidas, tá? A melhor operação de compra ela surgiu, tá? Bastava você fazer essa operação de compra, né, clicando ali nos outros gráficos menores do que o 60, tá? Vamos falar então sobre o 60 primeiro, para que aí a partir disso a gente vá para os 5 minutos. Aqui pelo gráfico dos 60 minutos, pessoal, olha o fechamento do candle 1. Na hora quando fechou o candle, a primeira coisa que eu imaginei é o seguinte, ele vai pagar na mínima, tá? Lá nos 5 minutos dava pra gente prever isso. Ele pagar na mínima, tá? Depois quando ele pagou na mínima e não passou, e o fato dele estar essa mínima acima de uma região de 50%, a partir dali foi a falha do fundo. A partir do momento ali que houve essa falha, ele explodiu para cima. Então a partir dali, ó, desse pavio que o 2 fez aqui, ó, inferior, ó, tá vendo? A partir disso aqui, ó, quando ele voltou para dentro, mostrou que não iria romper, porque se rompesse, era topo duplo, testaria esse fundo e se passasse, viria para cá. Mas ele não fez isso, ele mostrou o contrário. E essas reações que o mercado faz, né, a gente tem que aproveitar elas porque ele mostra o lado, né, que vai prevalecer, digamos assim. Então, ele deu venda por causa do candle no 60, mas após a falha do fundo, existiu a possibilidade de compra, né? E agora, vamos lá para o gráfico dos 5 minutos. Agora aqui no gráfico de 5 minutos a gente realmente percebe as duas coisas que eu acabei de falar, tanto o pullback de baixa quanto a falha da queda, né? Ele não conseguiu furar o fundo. Então a partir do momento que você teve aqui, ó, tiveram algumas movimentações, algumas compras, algumas vendas, né? Enfim, então fechou 12. Olha aqui esse movimento de mínima, máxima em 50%. Fez o movimento do pullback nos pontos de referência, olha lá. Testou para cima o 13, violinou todo mundo, testou os pontos de referência, certo? Para quê? Para vir pro
fundo. Percebam que ele não conseguiu ir direto, né? O 13 e 14 aqui desceram, mas o 15 ele voltou assustando muita gente. Esse candle 15, muita gente faz operação de compra no 16, achando que o timing para você bater a entrada é no 16, mas está errado. O 15, quando ele volta, ele até faz algumas negações, mas ele não ganha topo anterior, ele praticamente fica dentro da lateralidade. Tá, pessoal? Então, o 15, por não romper máxima, ele volta. O 16 testou para cima e despencou, tá? As mesmas pessoas que talvez compraram no 16, elas automaticamente foram estopadas. E assim que o mercado estopou a galera que comprou no 16, já reverteu. Por quê? Porque praticamente as ordens que foram, né, realizadas e estopadas, ele já pegou a liquidez para explodir. Então o mercado ele é muito sacana, tá? Então vamos lá. Juan, onde que você viu oportunidades aqui então? Após o fechamento do candle 12, venda no 13 ou no 14, tá? Porque o 14 aqui, com esse teste para cima nos pontos aqui que foram negados, né, nos 50% do 13, dá para vender. Você conseguiria uma parcial pelo menos na mínima do 13 e levaria até a mínima. Tá? Dá para fazer isso. Eu fiz essa operação de venda, tá? E a compra foi quando? A compra foi o seguinte, ó. Assim que você viu o 16 rompendo, né? Tá vendo? Que ele rompeu. O fato dele fazer o rompimento gera continuidade, tá? O fato dele fazer o rompimento acaba gerando continuidade, sim. Mas o que que acontece? Quando você vê esse rompimento, você lê a continuidade, mas é mais comum, pela maldade do mercado, você ver a negação, tá? Voltar para dentro do movimento. Principalmente se tratando ali de um contexto de 50% de alta, tá? O mais comum é voltar. 80% dos rompimentos costumam falhar, né? Devolver e tudo mais. E aí o que que aconteceu? Aqui no 5, se você fosse pegar a compra, você já teria que pegar lá em cima, né? Então nós normalmente temos outras formas, né, para tentar antecipar esse movimento. Você pode utilizar o próprio gráfico do 1 minuto, só que aqui você precisa de ter um pouco mais de maldade, eu diria, tá? Porque aqui, ó, tá vendo esse 78? Esse 78 eu bati durante ele, tá? Não bati depois quando ele fechou. Mais ou menos quando ele tava aqui, ó, tá? Inclusive eu até explico isso muito para os alunos da mentoria. Normalmente eu dou uma antecipada, porque é muito comum às vezes o gráfico do minuto nem mesmo ele dá um time legal. Então eu costumo antecipar muito. Então já bati aqui, ó, no 78, tá? Aí eu subi um pouquinho ali, já consegui a parcial e levei até a máxima do dia. Mas você também poderia utilizar o 3, tá? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Por que o 3? Porque tá vendo que o 3, ele nem mesmo rompeu, tá? Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, o 3 subiu bastante também, assim como foi o 5, só que lá na diferença é que o 5 rompeu e o 3 ele não rompeu, olha esse 26. Então a entrada para mim aqui pelo 3 foi no 27, tá? Agora se você quisesse usar o gráfico do 1 minuto, você bateria no 78, no meu caso, durante ele, tá? Não esperava ele fechar, batia durante, tá? Enfim, top demais, comprinha. E aí, né, voltando lá para os 5 minutos, qual que era o objetivo dessa operação de compra? Depois quando ele ganhou 50%, né? Depois o 17 rompeu topos e ganhou 50% do dia, né? Porque o dia tem ali os seus 50%. Após ele ganhar o 50% do dia, é levar até o topo, tá? Então ali para mim eu já finalizei, tá? A meta, já finalizei a operação. Depois ele acabou subindo mais, mas para mim não tinha mais necessidade. Ah, mas ele subiu demais. Não tem problema. Não tem problema, tá? Já fiz o que eu precisava de fazer, já bati a minha meta. Eu nem, na verdade, a verdade é que eu nem vi depois o que aconteceu, tá? Eu vi que ele tinha rompido aqui, esse pedacinho aqui, mas depois deu às 11 horas e eu nem liguei mais. Mas aí ele explodiu. Porque normalmente o tempo que eu fico ali de mercado é mais ou menos o que eu proponho ficar com os alunos, que é normalmente de 9h55 até as 11, 11h30. Então, normalmente o tempo que eu fico de mercado é este período aí. Então, a gente tanto faz o acompanhamento da sala ao vivo com os alunos, aí eu também tento fazer as minhas operações e realizar a meta durante esse período, certo? Então é isso. Essas foram, na minha opinião, as oportunidades. Depois ele subiu muito bem, né? Porque aí, né, tivemos outros contextos que prevaleceram para ele fazer isso, que foi 60 minutos rompendo todos os topos para a esquerda, também rompendo a máxima do 1, né? Então, assim, não teve dúvida, né, pessoal, que o mercado iria dar continuidade porque o rompimento do topo aconteceu. E quando rompe o topo e não devolve, aí é super tendência, o movimento realmente ganha muita força e ele segue aí, digamos que como que eu posso dizer, o sentimento realmente aí do mercado global ali, não talvez global, mas pelo menos nacional, né? Que mesmo que a gente tenha as notícias que a gente tem, a bolsa ainda assim tá conseguindo fazer essa alta aí até interessante. A gente não sabe a justificativa disso, né? Ninguém sabe, né? Os interesses por trás
de alguns movimentos que, no caso, são tão fortes aí, né, institucionais e etc., a gente não sabe o que move, né, esses interesses, mas para nós pouco interessa, né? O que interessa para a gente é zonas de importância do mercado, contexto, bons padrões para a gente fazer as nossas operações e fazer as nossas ali parciais metas, né, para fazer ali um bom relatório no final do mês. Beleza? Turma, então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, espero que tenham gostado e não se esqueçam, tá? Deixa o seu like, é muito importante. Deixa o like, também comenta quantas vezes vocês quiserem, beleza? E em breve a gente traz aí mais conteúdos para vocês, tá bom? Os interessados em participar da mentoria, entrem em contato comigo. Eu ainda vou matricular algumas pessoas dessa semana, então se você tiver interesse, entre em contato comigo que a gente conversa, tá bom? Grande abraço e valeu!